As diferenças entre viver numa vida pura e numa vida impura são profundas e significativas. Elas podem ser observadas em todos os aspectos da vida, desde o nosso relacionamento com Deus até o nosso relacionamento com os outros. Uma pessoa que vive uma vida pura é uma pessoa que está em harmonia com Deus e com o seu próprio ser. Ela é uma pessoa que vive de acordo com os princípios da verdade, da justiça, do amor e da compaixão. Uma pessoa que vive uma vida impura é uma pessoa que está em desarmonia com Deus e com o seu próprio ser. Ela é uma pessoa que vive de acordo com os princípios da mentira, da injustiça, do ódio e da crueldade. Aqui estão algumas das diferenças específicas entre viver numa vida pura e numa vida impura. Relacionamento com Deus. Uma pessoa que vive uma vida pura tem um relacionamento íntimo com Deus. Ela sente a presença de Deus em sua vida e sabe que Deus a ama e a aceita. Uma pessoa que vive uma vida impura tem um relacionamento distante com Deus. Ela pode sentir-se distante de Deus ou até mesmo hostil a Ele. Relacionamento consigo mesmo. Uma pessoa que vive uma vida pura tem um senso de autovalor e autoestima. Ela se sente bem consigo mesma e com suas ações. Uma pessoa que vive uma vida impura tem um senso de inadequação e vergonha. Ela pode sentir-se mal consigo mesma e com suas ações. Relacionamento com os outros. Uma pessoa que vive uma vida pura é compassiva e amorosa. Ela se preocupa com os outros e deseja ajudá-los. Uma pessoa que vive uma vida impura é egoísta e insensível. Ela se preocupa apenas consigo mesma e não se importa com os outros. Saúde física e mental. Uma pessoa que vive uma vida pura é mais propensa a ter uma boa saúde física e mental. Ela tem uma atitude positiva em relação à vida e é capaz de lidar com o estresse de forma saudável. Uma pessoa que vive uma vida impura é mais propensa a ter problemas de saúde física e mental. Ela tem uma atitude negativa em relação à vida e é incapaz de lidar com o estresse de forma saudável. Sucesso. Uma pessoa que vive uma vida pura é mais propensa a ter sucesso na vida. Ela é motivada por valores positivos, como a justiça, o amor e a compaixão. Uma pessoa que vive uma vida impura é mais propensa a ter fracasso na vida. Ela é motivada por valores negativos, como o egoísmo, o ódio e a ganância. É claro que ninguém é perfeito e que todos nós cometemos erros. No entanto, é importante buscar a pureza e evitar as impurezas. Uma vida pura é uma vida que vale a pena ser vivida. Aqui estão algumas dicas para viver uma vida pura. Conheça a vontade de Deus. Leia a Bíblia e ore para que Deus lhe revele sua vontade. Viva de acordo com a vontade de Deus. Obedeça aos seus mandamentos e busque fazer o que é certo. Perdoe os outros. O rancor e o ressentimento são impurezas que contaminam o coração. Confesse seus pecados a Deus. Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem. Busque a santificação. Peça a Deus que o santifique e que o ajude a viver uma vida pura. A pureza é um caminho de santidade e de crescimento espiritual. É um caminho que vale a pena ser trilhado. A visão bíblica da pureza. A pureza é um conceito central na Bíblia. Ela é frequentemente associada a Deus, que é descrito como o puro de olhos e puro de coração, o Salmo 24 horas e 4 minutos. A pureza também é um atributo que é desejado pelos seres humanos, que são chamados a serem os santos e irrepreensíveis diante de Deus, ou Efésios 1 hora e 4 minutos. Na Bíblia, a pureza é vista como uma condição de santidade, de separação do mal. Uma pessoa pura é aquela que está livre de impurezas, tanto físicas quanto espirituais. Ela é uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, que ama a Deus e ao próximo. A pureza física é importante na Bíblia, mas ela não é o aspecto mais importante. A pureza espiritual é o que realmente importa. Uma pessoa pode ser fisicamente pura, mas se ela não for espiritualmente pura, ela não estará diante de Deus. A Bíblia descreve a pureza espiritual de várias maneiras. Ela é frequentemente associada à bondade, à justiça, à misericórdia, à compaixão e ao amor. Uma pessoa pura é uma pessoa que é boa,
justa, misericordiosa, compassiva e amorosa. A pureza espiritual também é associada à santidade e à retidão. Uma pessoa pura é uma pessoa que é santa e justa, que vive de acordo com os padrões de Deus. A Bíblia ensina que a pureza é um dom de Deus. Ela é um presente que Deus dá àqueles que o amam e que o obedecem. No entanto, a pureza também é uma escolha. Os seres humanos são chamados a buscar a pureza, a se afastar do mal e a se aproximar de Deus. A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas puras. Um exemplo é Jesus Cristo, que era perfeitamente puro, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou João 1h29. Outro exemplo é Maria, a mãe de Jesus. Ela era uma mulher pura e virtuosa, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. A Bíblia também apresenta exemplos de pessoas que buscaram a pureza e foram recompensadas por isso. Por exemplo, Davi era um homem que pecou, mas que se arrependeu e buscou a purificação. Deus o perdoou e o restaurou à sua presença. A pureza é um objetivo que vale a pena ser perseguido. Ela é uma condição que nos aproxima de Deus e nos torna mais parecidos com Ele. Quando buscamos a pureza, estamos nos preparando para a vida eterna, que é uma vida de perfeita pureza e santidade. Aqui estão algumas dicas para buscar a pureza. Conheça a vontade de Deus. Leia a Bíblia e ore para que Deus lhe revele sua vontade. Viva de acordo com a vontade de Deus. Obedeça aos seus mandamentos e busque fazer o que é certo. Perdoe os outros. O rancor e o ressentimento são impurezas que contaminam o coração. Confesse seus pecados a Deus. Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem. Busque a santificação. Peça a Deus que o santifique e que o ajude a viver uma vida pura. A pureza é um caminho de santidade e de crescimento espiritual. É um caminho que vale a pena ser trilhado. Relações impuras na Bíblia. A Bíblia considera as relações impuras como uma forma de pecado. Elas são descritas como uma violação da santidade de Deus e da união entre homem e mulher. A Bíblia identifica várias formas de relações impuras. Algumas delas são: adultério é a relação sexual entre uma pessoa casada com outra que não seja seu cônjuge. Fornicação é a relação sexual entre pessoas que não são casadas. Incesto é a relação sexual entre parentes próximos. Homossexualidade é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Bestialidade é a relação sexual entre uma pessoa e um animal. A Bíblia ensina que as relações impuras são um pecado contra Deus e contra o próximo. Elas causam danos ao indivíduo, ao relacionamento e à sociedade. As relações impuras causam danos ao indivíduo. As relações impuras podem causar danos psicológicos, emocionais e espirituais ao indivíduo. Elas podem levar à culpa, ao remorso, à vergonha e à depressão. Elas também podem causar problemas de autoimagem e autoestima. As relações impuras causam danos ao relacionamento. As relações impuras podem causar danos ao relacionamento entre duas pessoas. Elas podem levar à desconfiança, à infidelidade e à separação. As relações impuras causam danos à sociedade. As relações impuras podem causar danos à sociedade. Elas podem levar ao aumento da violência, da promiscuidade e da propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Como evitar as relações impuras? Para evitar as relações impuras, é importante ter uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual saudável nos ajuda a resistir às tentações e a buscar a pureza. Construir relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis nos ajudam a sentir-nos amados e aceitos, o que nos torna menos propensos a buscar a satisfação sexual em outras pessoas. Aprender a lidar com os impulsos sexuais. Quando nos sentimos atraídos por alguém, é importante aprender a lidar com esses impulsos de forma saudável. As relações impuras são um pecado contra Deus e contra o próximo. Elas causam danos ao indivíduo,
ao relacionamento e à sociedade. É importante buscar a pureza e evitar as relações impuras.